Caros irmãos e irmãs, é com alegria que lhes dou as boas-vindas ao meu canal, Luiz Harley Góes. Para os que ainda não se inscreveram, convido-os a fazê-lo e a ativar o sininho para não perderem nossas novidades. Neste espaço, compartilho vídeos que abençoarão suas jornadas cristãs, oferecendo conhecimento bíblico em diversas áreas para que vocês possam crescer espiritualmente e, assim, evitar as armadilhas da ignorância. Capítulo 1. Gênesis. Revelando a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. O propósito. Ao criar o homem, Deus desejava formar uma família cujos membros refletissem sua própria imagem e semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Versão Almeida, revista e corrigida. A imagem de Deus no ser humano se refere à sua natureza imaterial, espiritual e intelectual, que o distingue dos animais. Já a semelhança divina está relacionada à santidade, à justiça e ao amor que Deus deseja que o ser humano reflita em sua vida. A família seria a expressão da glória e autoridade de Deus no mundo. A palavra de Deus nos revela que cada criatura viva se reproduziria segundo a sua espécie. Nesse sentido, o homem também geraria sua descendência à imagem de Deus. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Versão Almeida, revista e corrigida. O ser humano foi criado distinto de todos os outros seres. Adão, como o primeiro representante da humanidade, foi constituído à imagem de Deus. Ao criar o homem, Deus lhe concede total autonomia, poder sobre sua vontade, concedendo-lhe a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Essa capacidade de livre escolha é conhecida como livre-arbítrio. Deus não pretendia que o homem fosse um mero autômato, programado para seguir sua vontade de forma automática. Pelo contrário, seu propósito é que o homem exerça sua liberdade de forma responsável, optando por obedecê-lo e buscando sempre seguir sua vontade. O Senhor, detentor de uma vontade boa, agradável e perfeita, respeita a autonomia do homem em sua tomada de decisões, seja para obedecer ou não à sua vontade. Isso nos revela que o homem não era uma mera máquina programada, desprovida do poder de escolha e obrigada a seguir cegamente todas as ordens divinas. Pelo contrário, o homem foi criado com plena liberdade, podendo optar por obedecer ou se rebelar contra a vontade do Senhor. Em Gênesis capítulo 2, Deus presenteia o homem com um privilégio extraordinário: a liberdade de se alimentar dos frutos de todas as árvores do Éden, com uma única restrição: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal deveria permanecer intocado. Através dessa exortação, Deus revela sua vontade para Adão, concedendo-lhe a autonomia de escolher seu caminho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Versão Almeida, revista e corrigida. Capítulo 2. Pecado. Desviando-se do caminho da obediência a Deus.
A desobediência. A queda do homem, assim como de toda a criação, teve como causa a desobediência de Adão. Ele desconsiderou a vontade de Deus e a sua clara advertência sobre as consequências da desobediência. Ao ignorar a vontade divina, Adão se desviou do caminho traçado por Deus, e este desvio é o que denominamos de pecado. Portanto, pecar significa abandonar o caminho da obediência a Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu ao homem a soberania da escolha. Ele respeita as decisões tomadas, sejam boas ou más, mas também o responsabiliza pelas consequências de cada escolha. Em outras palavras, o homem é o senhor de seu próprio destino. Ele colhe aquilo que semeia, seja na carne, que se opõe a Deus, ou no espírito. Se escolher a carne, a morte será seu fruto. Se escolher o espírito, a vida eterna será sua recompensa. Aquela pessoa que planta para satisfazer sua natureza pecadora, da sua natureza pecadora vai colher a morte eterna. Mas aquela pessoa que planta para agradar o Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Versão Almeida, revista e corrigida. O pecado de Adão, um ato proibido e diabólico, representou uma flagrante desobediência ao propósito divino. Através desse ato, o homem se tornou culpado, sujeito à ira de Deus e merecedor de castigo eterno. Afastado da presença divina, ele perdeu a comunhão com Deus. As Escrituras dizem que quando se abandona o caminho, desobedecendo aquilo que Deus ordena, o salário a ser pago por tal ação será a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Versão Almeida, revista e corrigida. Capítulo 3. Entre a semente de Satanás e a semente da mulher. A consequência. A partir do pecado de Adão, a natureza humana foi corrompida. O homem, antes marcado pela inocência e obediência a Deus, imagem divina por excelência, passou a carregar a culpa e desobediência de Adão, tornando-se sua imagem. Ao ser criado por Deus, o homem possuía uma natureza reta, santa, justa, boa e perfeita. Essa natureza era um reflexo da própria natureza divina. No entanto, com a corrupção da sua natureza após o pecado de Adão, o homem passou a refletir a natureza corruptível, pecadora, má e imperfeita de Adão. Como a reprodução humana se dá conforme a natureza do indivíduo, todos os descendentes de Adão herdaram essa natureza caída, deixando de refletir a Deus. Ao deixar de ser a imagem de Deus, o homem se torna outra criatura. Ele ainda conservava um espírito, mas este espírito estava morto para Deus. Com isso, o homem se tornou totalmente incapaz de cumprir o propósito para o qual Deus o havia criado. Adão experimentou a morte espiritual que o Senhor havia advertido, a morte que o separaria de Deus. A partir desse momento, todos os seus descendentes também carregaram a condenação à morte eterna. Desde o pecado de Adão, a humanidade passou a ser dominada por Satanás, submetendo-se ao seu senhorio. Todos os descendentes de Adão carregam em seu próprio espírito a semente de Satanás, plantada desde aquele momento. Essa semente alimentou a carnalidade do homem ao longo da história. Na maldição à serpente, Deus profetizou que colocaria inimizade entre a sua semente, Satanás, e a semente da mulher, Jesus, indicando a batalha que se desenrolaria a partir de então. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Versão Almeida, revista e corrigida.
Capítulo 4. Morrendo para o pecado e nascendo para a nova vida em Cristo. O DNA espiritual. A semente maligna lançada por Satanás é plantada no momento da formação do embrião humano. Essa semente carrega todo o DNA espiritual da natureza pecaminosa do homem caído, influenciando o desenvolvimento do indivíduo desde as primeiras etapas da vida. Ao nascermos de pais humanos, carregamos em nós a imagem e semelhança deles. Isso se dá pelo DNA humano, que contém todas as informações genéticas que definem um indivíduo. O DNA atua como um mensageiro genético, transmitindo-nos a herança física de nossos pais. Do ponto de vista espiritual, todos os homens herdaram esse DNA espiritual de Adão. Essa semente plantada em nós desde a formação do embrião carrega a influência da natureza pecaminosa do primeiro homem. É fundamental que nos livremos da semente de corrupção que reside em nós e nos abramos para sermos semeados pela semente incorruptível. Essa semente pura e imaculada, nascida da mulher e gerada pelo Espírito Santo, é a chave para a nossa transformação espiritual. Somente quando renascemos espiritualmente é que essa nova semente é plantada em nós, em um espírito agora revivificado. Essa transformação nos direciona para o que Cristo ensinou a Nicodemos em João capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Versão Almeida, revista e corrigida. Capítulo 5. Vencendo a carne e caminhando com o Espírito. Nascidos da carne e nascidos do Espírito. Em João capítulo 3, versículo 6, Jesus é enfático ao afirmar: o que é nascido da carne é carne. Essa declaração contundente revela a realidade da natureza humana, marcada pela herança pecaminosa de Adão. Ao nascermos da carne, herdamos a semente da maldade, profundamente enraizada em nosso espírito. Essa semente maligna, se não combatida, contamina a alma, influenciando nossos pensamentos, ações e decisões. A herança de Adão se manifesta através da carne, transmitindo-nos a propensão para o pecado. Essa propensão, como um alimento envenenado, corrompe nossa natureza e nos afasta da santidade de Deus. As consequências dessa herança pecaminosa são inevitáveis, resultando na produção de frutos amargos: o pecado. O pecado, em suas diversas formas, nos separa de Deus e nos impede de alcançar a vida plena que Ele planejou para nós. No entanto, a mensagem de Jesus não se limita à constatação da nossa condição pecaminosa. Ele também nos oferece a solução, o novo nascimento. Ao nascermos de novo pelo Espírito Santo, somos libertos da semente da maldade e da herança de Adão. Recebemos uma nova natureza, pura e santa, que nos capacita a viver em comunhão com Deus e produzir frutos de justiça e santidade. A escolha entre a carne e o espírito é fundamental para o nosso destino eterno. Se permanecermos na carne, seremos dominados pelo pecado e seus frutos amargos. Mas se escolhermos nascer de novo pelo Espírito, experimentaremos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Deus promete aos seus filhos. Também em João capítulo 3, versículo 6, Cristo identicamente é enfático ao afirmar: o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa declaração profunda revela a transformação radical que ocorre no novo nascimento. Aquele que experimenta o novo nascimento, tendo seu espírito revivificado, recebe a vida divina e a semente da incorruptibilidade. Essa semente, plantada em seu interior, transforma sua natureza e o capacita a viver em comunhão com Deus. O novo nascimento não se limita a uma mera mudança de comportamento, mas sim a uma profunda transformação espiritual.
o indivíduo recebe uma nova natureza, livre da herança pecaminosa de Adão e capacitada para produzir frutos de justiça e santidade. A semente da incorruptibilidade, implantada pelo Espírito Santo, é a chave para a vitória sobre o pecado e a morte. Essa semente, nutrida pela fé e obediência, cresce e se desenvolve, transformando o indivíduo à imagem e semelhança de Cristo. O novo nascimento, um evento único e irreversível, marca o início de uma nova vida em Cristo. Esse dom gratuito de Deus é oferecido a todos que se arrependem de seus pecados e confessam Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro nos ensina sobre essa verdade fundamental em sua primeira carta. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, versão Almeida, revista e corrigida. As duas sementes, a da maldade e a da incorruptibilidade, travam uma batalha constante dentro de nós. Essa luta interna, presente desde o momento da nossa concepção, define o curso da nossa vida e o nosso destino eterno. A semente da maldade, plantada em nosso espírito pelo pecado de Adão, nos inclina para o mal. Ela alimenta nossos desejos pecaminosos, nos leva a tomar decisões erradas e nos afasta da santidade de Deus. Em contraste, a semente da incorruptibilidade, plantada em nosso ser pelo Espírito Santo no novo nascimento, nos impulsiona para o bem. Ela nos capacita a resistir à tentação, nos guia em direção à santidade e nos aproxima da presença de Deus. Essa guerra interna entre as duas sementes é retratada de forma vívida na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Em Gálatas, Paulo contrasta os frutos da carne, pecado, com os frutos do Espírito, santidade, demonstrando a incompatibilidade entre as duas naturezas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículos do 16 ao 25, versão, nova tradução na linguagem de hoje. A escolha entre alimentar a semente da maldade ou a semente da incorruptibilidade é fundamental para o nosso futuro. Se escolhermos alimentar a semente da maldade, seremos dominados pelo pecado e seus frutos amargos. Mas se escolhermos alimentar a semente da incorruptibilidade, experimentaremos a verdadeira liberdade e a vida abundante que Deus promete aos seus filhos. A batalha entre a carne e o espírito é uma realidade constante na vida do cristão. Essa luta interna, iniciada no momento da conversão, se intensifica à medida que nos aproximamos da santidade e buscamos viver de acordo com a vontade de Deus.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Versão Almeida Revista e Corrigida. Em João capítulo 6, Jesus profere um discurso impactante sobre o pão da vida, tecendo uma profunda reflexão sobre a natureza humana e a necessidade da salvação. A frase, "A carne para nada serve, mas é o Espírito que vivifica", João capítulo 6, versículo 63, se destaca como um ponto central dessa mensagem, convidando-nos a uma análise mais profunda. A carne, em sua essência, está corrompida pelo pecado. Herdeira da natureza adâmica, ela carrega em si a semente da iniquidade, inclinando-nos para o mal e afastando-nos de Deus. Obras da carne, como boas ações ou religiosidade, não possuem poder para nos salvar. A carne, por si só, é incapaz de alcançar a vida eterna e a redenção do pecado. Apegando-nos à carne, trilhamos o caminho da morte espiritual. Sem a vivificação do Espírito Santo, permanecemos separados de Deus e incapazes de experimentar a verdadeira vida. O Espírito Santo, enviado por Deus, é a fonte da verdadeira vida. Ele nos concede a redenção do pecado, nos capacita a viver em santidade e nos impulsiona em direção à vida eterna. Ele opera uma profunda transformação em nosso interior, renovando nossa mente, purificando nosso coração e concedendo-nos uma nova natureza. Através do Espírito Santo, estabelecemos comunhão com Deus, desfrutando de sua presença e orientação em nossas vidas. A frase "a carne para nada serve" ganha ainda mais significado quando contextualizada com a semente da iniquidade. Essa semente, plantada em nossa natureza pela desobediência de Adão, nos inclina para o pecado e nos afasta da santidade. Ao afirmar que a carne para nada serve, Jesus enfatiza a inutilidade de qualquer esforço carnal para alcançar a salvação. A semente da iniquidade corrompe a carne, tornando-a incapaz de produzir frutos de justiça e vida eterna. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo tece um rico panorama da luta interna que travamos entre a carne e o espírito. Com maestria, ele desvenda as naturezas conflitantes que habitam em nós e nos convida a uma jornada de transformação radical. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Versão Almeida, Revista e Corrigida. A carne está em inimizade com Deus. Seus desejos e ações contrariam a lei divina e nos separam da comunhão com o Pai. Ainda em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta uma profunda reflexão sobre a natureza da fé cristã e a vida em Cristo. Ao se referir aos enxertados na videira verdadeira, Romanos capítulo 11, versículos do 17 ao 24, Paulo destaca a existência de dois tipos de cristãos: aqueles que andam segundo o Espírito e aqueles que andam segundo a carne. Essa distinção crucial nos convida a um exame minucioso das características e consequências de cada tipo de vida. Os cristãos que andam segundo o Espírito são aqueles que se submetem à liderança do Espírito Santo, permitindo que ele direcione suas vidas e ações. Manifestam em seus comportamentos os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Buscam viver de acordo com a vontade de Deus, trilhando o caminho da santidade e da justiça. São libertos da tirania da lei do pecado e da morte, vivem em comunhão com Deus e desfrutam da vida abundante prometida em Cristo.
Os cristãos que andam segundo a carne são aqueles que se permitem ser dominados pelos desejos e inclinações da carne, cedendo às tentações e vivendo de acordo com os padrões do mundo. Não manifestam em seus comportamentos os frutos do Espírito, cedendo lugar a desejos como impureza, cobiça, orgulho, inveja, ira, contendas e divisões. Vivem sob a escravidão da lei do pecado e da morte, afastados da comunhão com Deus e das bênçãos da vida em Cristo. A mensagem de Paulo nos confronta com uma escolha vital: andar segundo o Espírito ou andar segundo a carne. Através da fé em Jesus Cristo e da rendição total ao Espírito Santo, podemos abandonar a lei do pecado e da morte e abraçar a lei do Espírito de vida, trilhando o caminho da santidade, da comunhão com Deus e da vida eterna. A lei do Espírito de vida, governada por Jesus Cristo, nos convida a viver em santidade, justiça e liberdade, guiados pelo Espírito Santo. Ela nos oferece vida abundante e comunhão com Deus, enquanto que a lei do pecado e da morte, comandada pelo diabo, nos impulsiona a viver de acordo com os desejos pecaminosos da carne, afastando-nos de Deus e levando-nos à morte espiritual. Para quem caminha segundo o Espírito, o homem espiritual, como Paulo o chama, a prioridade absoluta reside em fazer a vontade de Deus. Essa entrega radical transcende os limites da zona de conforto e da segurança pessoal, exigindo, inclusive, a disposição de abrir mão de tudo que se possui em prol da obediência ao Pai Celestial. O jovem rico, narrado nos Evangelhos, serve como um exemplo vívido dessa verdade. Diante do convite de Jesus para segui-lo, ele se viu diante de uma escolha crucial: abandonar seus bens materiais e abraçar a vida radical do discipulado, ou apegar-se às suas riquezas e perder a oportunidade de viver em comunhão com o Mestre. Jesus o convidou a seguir os mandamentos e vender seus bens para seguir em sua companhia. Diante do desafio de abrir mão de seus bens materiais, o jovem rico se entristeceu e se afastou de Jesus. A recusa do jovem rico em seguir o convite de Jesus demonstra que ele não estava andando segundo o Espírito. Ele priorizou seus bens materiais em detrimento da obediência à vontade de Deus. Sua tristeza revela o apego que ele tinha às riquezas e a dificuldade em se entregar completamente ao Senhor. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos capítulo 10, versículos 21 e 22. Versão Almeida, revista e corrigida. O homem espiritual trilha um caminho distinto do homem carnal. Sua trajetória não se concentra em acumular tesouros perecíveis da terra, mas busca incessantemente as riquezas eternas do alto. O homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, ergue seus olhos para os céus, buscando os tesouros que transcendem o tempo e o espaço. Ele reconhece a fragilidade e a efemeridade dos bens materiais e dedica seu tempo e energia à conquista de riquezas eternas, como a comunhão com Deus, a justiça, a paz e a vida abundante em Cristo. O jovem rico, em sua busca por satisfação, se prende à armadilha da carne. Seus bens materiais, embora aparentemente proporcionando segurança e conforto, o aprisionam em uma falsa sensação de plenitude, impedindo-o de alcançar a verdadeira felicidade e a vida eterna. A semente maligna, presente no coração do jovem rico, representa a influência corruptora do pecado e das tentações do mundo. Essa semente, quando alimentada pelos desejos carnais, distorce a percepção da realidade e conduz o indivíduo a um caminho de perdição. O homem espiritual,
ao se libertar das amarras da carne e se submeter à liderança do Espírito Santo, experimenta a verdadeira liberdade. Ele se torna capaz de discernir a vontade de Deus e trilhar o caminho da justiça, da santidade e da vida eterna. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 7. Versão Almeida Revista e Corrigida. Capítulo 6. Vida abundante através do Espírito. Andando no Espírito. Caminhar segundo o Espírito significa trilhar um estilo de vida fundamentado nos ensinamentos de Jesus. Isso implica em um modo de viver diametralmente oposto ao secular, ou seja, uma jornada com ações e objetivos totalmente distintos daqueles que o mundo dominado pelo mal apresenta. A Igreja de Cristo precisa ter sua caminhada alicerçada em viver pelo Espírito. Servir à carne e ao Espírito ao mesmo tempo é impossível. Não podemos agradar a Deus e as coisas carnais simultaneamente. Essa dualidade nos afasta da verdadeira fé e impede o cumprimento de nossa missão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Versão Almeida, Revista e Atualizada. Quando a Igreja de Cristo se desvia do caminho do Espírito, ela se torna como um corpo sem vida, definhada por pecados, enfermidades, religiosidade vazia e destituída do poder e da vitória conquistados por Jesus na cruz. Tal igreja está fadada à derrota e à estagnação. É verdade que a justiça de Deus nos concede a justificação, mas a responsabilidade por nossas ações é intransferível. Ao escolhermos andar em espírito, nos tornamos aptos a viver a vida plena prometida por Jesus, como simbolizado pela vírgula em suas palavras. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Parte B. Versão Almeida. Revista e Atualizada. Capítulo 7. A iniquidade. Significado. A palavra iniquidade, com suas raízes no grego e no hebraico, carrega em si a ideia de curvatura ou distorção. No grego, a palavra para iniquidade é anomia, que se refere à violação da lei, à injustiça ou à falta de conformidade com as normas divinas. No hebraico, a palavra para iniquidade é avon, que denota pecado, transgressão ou culpa moral, frequentemente associada à ideia de torcer ou distorcer o que é certo. Mais do que um simples desvio, ela simboliza a ruptura com o caminho reto e perfeito que Deus traçou para a humanidade. Em sua essência, a iniquidade representa a distorção dos pensamentos e ações humanas em relação à vontade divina. É como se a alma, em sua trajetória terrena, se desviasse da rota original, traçando um caminho tortuoso e afastado da luz de Deus. Ao invés de seguir os princípios divinos de justiça, amor e compaixão, a iniquidade nos guia por um labirinto de pensamentos egocêntricos, desejos desmedidos e ações que ferem a nós mesmos e ao próximo. É como se, em vez de caminhar em direção à luz, optássemos por vagar pelas sombras, perdendo de vista a verdadeira beleza da vida em abundância. As consequências da iniquidade se manifestam em diversos aspectos da nossa existência. Ela gera sofrimento,
conflitos, doenças e, em última análise, o distanciamento de Deus. É como se, ao nos desviarmos do caminho reto, nos afastássemos da fonte de vida e amor que nos nutre e nos sustenta. Felizmente, a misericórdia divina nos oferece a oportunidade de retornar ao caminho da retidão. Através do arrependimento sincero e da fé em Jesus Cristo, podemos ser purificados da iniquidade e reconduzidos à luz de Deus. Ao escolhermos seguir os ensinamentos de Jesus, nos engajamos em uma caminhada de transformação interior, buscando alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a vontade divina. É como se, após anos vagando pelas sombras, finalmente encontrássemos o caminho de volta para casa, onde a luz de Deus nos acolhe e nos guia em direção à verdadeira felicidade. A iniquidade, como um desvio do caminho reto traçado por Deus, encontra suas raízes na história de Lúcifer, um anjo outrora radiante de beleza e poder. A Bíblia nos revela que Deus, em sua infinita sabedoria, criou um ser angelical singular, dotado de inteligência e beleza excepcionais. Este anjo, conhecido como Lúcifer, que significa aquele que brilha, ocupava uma posição de liderança entre seus pares. Ao conceder a Lúcifer o dom do livre arbítrio, Deus o dotou da capacidade de fazer suas próprias escolhas. Essa liberdade, porém, também representaria um teste vital para sua fidelidade e obediência ao Criador. Infelizmente, Lúcifer, tomado pelo orgulho e pela ambição, permitiu que o desejo de poder e glória se instalasse em seu coração. Este desvio da vontade divina o levou a se rebelar contra Deus, arrastando consigo uma multidão de anjos que também se desviaram do caminho da retidão. A queda de Lúcifer, que se tornou conhecido como Satanás, o adversário de Deus, marcou o início da iniquidade no universo. Sua desobediência e rebeldia abriram caminho para a entrada do mal no mundo, trazendo consigo sofrimento, dor e a separação da humanidade de Deus. Lúcifer, o anjo outrora radiante de beleza e poder, se deparou com uma escolha fundamental: aceitar a supremacia de Deus ou se rebelar e declarar-se o próprio Deus. As repetidas declarações de "eu serei" em Isaías 14 ecoam a ambição desmedida que o levou a desafiar a ordem divina. Em sua arrogância, Lúcifer se recusou a submeter-se à autoridade de Deus. Ele ansiava por poder e glória, desejando ascender acima do Criador e ocupar o trono celestial. Essa busca desenfreada por autoexaltação o cegou para a verdade e o levou a trilhar um caminho de rebeldia e destruição. A insistência de Lúcifer em afirmar "eu serei" revela sua profunda insatisfação com a ordem estabelecida por Deus. Ele desejava ser adorado, reverenciado e exaltado acima de todos os outros seres, inclusive do próprio Criador. Essa sede por poder o consumiu, levando-o a negar a supremacia de Deus e a se declarar o único digno de culto e adoração. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, criou Lúcifer como um ser angelical de beleza inigualável, inteligência excepcional e poder extraordinário. No entanto, essas qualidades que deveriam ter inspirado gratidão e admiração, inadvertidamente plantaram a semente da soberba no coração de Lúcifer. A iniquidade não reside na imperfeição, mas sim na livre escolha de se desviar da vontade de Deus. A história de Lúcifer serve como um lembrete constante da importância da obediência e da fidelidade a Deus. Sua queda nos ensina que o orgulho e a ambição podem nos desviar do caminho da retidão, levando-nos à escuridão e à separação de Deus. Em Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus nos presenteia com uma rica definição de fé e nos convida a mergulhar em histórias inspiradoras de personagens que viveram pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus
capítulo 11, versículo 1. Versão Almeida, revista e atualizada. Afirmar que para se crer é preciso ter fé e que a fé alimenta o crer é uma verdade profunda que nos convida a mergulhar na rica relação entre esses dois conceitos. Crer e fé não são sinônimos, mas sim elementos complementares que se entrelaçam em uma dinâmica de alimentação mútua. Crer representa o ato de aceitar como verdade algo que não necessariamente se pode provar ou ver. É a convicção de que algo existe, mesmo que não esteja diante dos nossos olhos. Fé, por sua vez, é a fundamentação que sustenta o crer. É a confiança inabalável em Deus, em suas promessas e em seu plano para nossas vidas. É a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou impossíveis. Assim, a fé alimenta o crer, fornecendo a base sólida sobre a qual nossa crença se constrói. É como se a fé fosse o alimento que nutre a chama do crer em nossos corações. Sem fé, o crer se torna frágil e suscetível a dúvidas e questionamentos. As provações da vida podem facilmente apagar a chama da crença que não está enraizada na fé. Por outro lado, quando o crer é alimentado pela fé, ele se torna forte, resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. A fé nos dá a força para perseverar em nossas crenças, mesmo quando a lógica e a razão parecem falhar. Essa relação de alimentação mútua entre fé e crer é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Ao nutrirmos nossa fé através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros crentes e da prática da Palavra de Deus, estaremos fortalecendo o alicerce sobre o qual nossa crença se baseia. A afirmação de que os pensamentos distorcidos de Lúcifer alimentam a carnalidade do homem, dando origem à maldade, é uma verdade profunda que nos convida a refletir sobre a natureza do mal e sua influência na humanidade. Tais pensamentos distorcidos de Lúcifer, agora impregnados de maldade, foram lançados no mundo e encontraram terreno fértil na natureza carnal do homem. A tendência humana para o pecado e a desobediência se tornou um canal receptivo para a influência maligna de Satanás. É nesse contexto que se origina a maldade no mundo. Os pensamentos distorcidos de Lúcifer, plantados no coração do homem, corromperam sua mente e caráter, levando-o a desviar-se dos caminhos de Deus e a abraçar o pecado. A maldade se manifesta de diversas formas em nosso mundo: violência, guerra, injustiça, mentira, engano, ódio, inveja, ganância e muitos outros males que afligem a humanidade. É essencial compreender que a maldade não é uma força autônoma, mas sim uma consequência da escolha humana de se afastar de Deus e ceder à influência de Satanás. No livro de Ezequiel, a Bíblia nos diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Versão Almeida, revista e corrigida. Em seguida, ela também nos diz: Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Versão Almeida, revista e corrigida. A iniquidade, em sua essência distorcida, se opõe diametralmente à justiça de Deus, estabelecendo um conflito inevitável entre ambas as forças. Essa dicotomia, divisão, oposição, se manifesta em diversos aspectos da vida humana, exigindo uma resposta divina para restabelecer a harmonia e a ordem.
Diante de caminhos distorcidos pela iniquidade, a ação divina se faz presente, guiando o indivíduo de volta aos pensamentos do Pai. Essa correção, muitas vezes dolorosa e desafiadora, se revela através de provações, tribulações, desertos e outras situações que testam nossa fé e resiliência. Esses juízos divinos não são meros castigos, mas sim ferramentas de transformação e crescimento espiritual. Através deles, Deus nos convida a reconhecer nossos erros, abandonar os caminhos tortuosos da iniquidade e abraçar a justiça e a santidade que Ele oferece. A Bíblia nos mostra, de modo claro, essa ação divina. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Versão Almeida, revista e corrigida. É fundamental atentar para a mensagem clara que Deus dirige ao seu povo. Ele afirma, com precisão, que visita a iniquidade e não o pecado de seu povo. Essa distinção fundamental nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza de nossas ações e as consequências que elas geram. A iniquidade se caracteriza como a raiz do mal, a fonte oculta e profunda que reside no interior da alma do ser humano. Ela se manifesta através de pensamentos, desejos e intenções distorcidos que, por sua vez, geram o pecado, a ação externa e visível que expressa essa maldade interior. Ao visitar a iniquidade de seu povo, Deus não pretende punir o pecado em si, mas sim a raiz que o origina. Através de provações, correções e momentos de dificuldade, Ele busca nos levar a um processo de transformação profunda, erradicando a iniquidade do nosso interior e nos libertando das amarras do pecado. Ao visitar a iniquidade de seu povo, Deus não pretende punir o pecado em si, mas sim a raiz que o origina. Através de provações, correções e momentos de dificuldade, Ele busca nos levar a um processo de transformação profunda, erradicando a iniquidade do nosso interior e nos libertando das amarras do pecado. À medida que a raiz da iniquidade alimenta o tronco da carne, este se torna mais forte e resistente, passando a produzir frutos cada vez mais diversos e perigosos. Isso significa que, à medida que cedemos à iniquidade e nos afastamos de Deus, a carne se fortalece e a probabilidade de cometermos pecados mais graves aumenta. Ao analisarmos a parábola da árvore da iniquidade, compreendemos com clareza que a iniquidade é a semente maligna que dá origem a todo o mal presente no ser humano. Essa raiz profunda e oculta alimenta a carne, fortalecendo-a e impulsionando-a a produzir frutos mortais, os pecados que cometemos. Diante dessa realidade, torna-se evidente que a verdadeira batalha contra o mal deve ser travada em sua raiz, a iniquidade. É preciso cortar essa raiz com firmeza e determinação, utilizando a força da fé e da busca por uma vida em santidade. Ao cortarmos a raiz da iniquidade, enfraquecemos a carne e impedimos que ela se fortaleça e produza frutos do pecado. Essa ação libertadora nos aproxima de Deus e nos abre caminho para uma vida plena e abundante em sua presença. Deus, através de Jesus Cristo, nos concedeu a graça e o poder para vencer a iniquidade. Através da fé, do arrependimento e da busca incessante pela santidade, podemos erradicar o mal de nossas vidas e viver de acordo com a vontade perfeita de Deus. É frequente observarmos filhos de Deus confessando seus pecados, frutos mortais, ao Senhor, mas negligenciando o corte da raiz do mal, a iniquidade. Essa raiz profunda, como um veneno que se espalha pelo corpo, alimenta a carne e a leva a produzir frutos mortais, os pecados que cometemos.
É essencial que os filhos de Deus sejam libertos de suas iniquidades. Para isso, é necessário que vão além da simples confissão de pecados e busquem com fervor a erradicação da raiz do mal em suas vidas. O Filho de Deus deve aprender que sua oração deve ir além do perdão dos pecados. Ele precisa pedir ao Senhor que remova suas iniquidades, reconhecendo a necessidade de uma transformação profunda em seu interior. Ao negligenciar essa purificação interior, o Filho de Deus se expõe a diversas consequências negativas em sua vida, tais como maldições nas finanças, dificuldades financeiras, perdas inesperadas, escassez e pobreza podem ser consequências da iniquidade que não é cortada. Doenças incuráveis. Enfermidades graves e persistentes, tanto no indivíduo quanto em sua família, podem ser um sinal da presença de iniquidades não confessadas. Divórcios. A desarmonia nos relacionamentos, culminando em divórcios, pode ser um fruto da iniquidade que não é tratada. Acidentes graves e tragédias. Eventos inesperados e traumáticos podem ser consequências da falta de purificação interior. É importante lembrar que Deus Todo-Poderoso deseja proteger seus filhos de todo o mal. No entanto, essa proteção se torna ineficaz quando a iniquidade permanece enraizada em nossos corações. Na ilustração da árvore, podemos observar com clareza a distinção fundamental entre a raiz e o fruto mortal. Essa analogia nos ajuda a compreender a diferença essencial entre iniquidade e pecado. A raiz, neste contexto, representa a iniquidade, a fonte oculta e profunda do mal que reside no interior do ser humano. É a semente maligna que, ao germinar, alimenta a carne e a leva a produzir frutos mortais, os pecados que cometemos. O fruto mortal, por sua vez, simboliza o pecado, a ação externa e visível que expressa a maldade presente em nosso interior. É a manifestação concreta da iniquidade que se enraizou em nossos corações. É de vital importância compreender essa distinção para buscarmos a verdadeira transformação espiritual. Ao confundirmos iniquidade com pecado, corremos o risco de apenas tratar os sintomas da doença, sem atacar a raiz do problema. Somente através do tratamento da raiz da iniquidade poderemos erradicar o mal de nossas vidas e viver uma vida plena e abundante em sua presença. O sacrifício de Jesus na cruz, um ato de amor e redenção imensuráveis, oferece a cada um de nós a oportunidade de alcançar a salvação e a vida eterna. No entanto, para que essa dádiva divina tenha o efeito transformador em nossas vidas, é fundamental que haja uma correspondência de fé da nossa parte. A fé é a chave que destranca as portas das bênçãos conquistadas por Cristo na cruz. É através da fé que reconhecemos a grandiosidade do seu sacrifício, nos arrependemos de nossos pecados e nos entregamos completamente ao seu senhorio. Sem ela, o sacrifício de Jesus se torna algo vazio e sem sentido em nossas vidas. É como ter um presente valioso em mãos, mas sem saber como abri-lo ou desfrutar de seus benefícios. Para que a fé gere os frutos desejados, precisamos ter um conhecimento profundo da obra redentora de Cristo na cruz. Compreender o significado de sua morte e ressurreição, reconhecendo o preço pago por nossa salvação. A fé, muitas vezes incompreendida, não se limita apenas à crença em dogmas ou à aceitação passiva de doutrinas. A verdadeira fé se manifesta na obediência a Deus, na entrega total de nossa vontade à sua vontade perfeita. Mas como podemos ser obedientes ao Senhor? A resposta reside no conhecimento de sua vontade. É através do estudo da sua palavra, da oração e da comunhão com o Espírito Santo que podemos discernir os planos de Deus para nossas vidas. O conhecimento da vontade de Deus é um anseio natural de todo crente.
É através da sua vontade que encontramos o caminho para uma vida plena e significativa, em perfeita harmonia com seus propósitos. E como podemos desvendar esse plano divino? A resposta nos é dada por Tiago em sua carta, quando ele nos convida a uma jornada de ouvir e praticar a palavra de Deus. Em sua sabedoria, ele nos ensina: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, capítulo 1, versículos do 22 ao 25. Versão Almeida Revista e Atualizada. Ser um mero ouvinte da palavra é como ter um mapa em mãos, mas jamais seguir seus caminhos. É conhecer a teoria, mas não colocá-la em prática. A verdadeira fé se manifesta na ação, na transformação da nossa vida de acordo com os princípios divinos revelados nas Escrituras. Ao nos tornarmos praticantes da palavra, experimentamos um relacionamento mais profundo com Deus. A leitura e a meditação diária da Bíblia nos aproximam do Senhor, revelando sua vontade e seus planos para nossas vidas. Discernimento para tomar decisões. A palavra de Deus se torna nossa bússola, guiando-nos em cada passo e ajudando-nos a discernir o certo do errado. Crescimento espiritual. Através da aplicação prática dos ensinamentos bíblicos, nos tornamos mais fortes na fé, mais resistentes às tentações e mais preparados para enfrentar os desafios da vida. Transformação de caráter. A palavra de Deus tem o poder de moldar nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Cristo em pensamentos, palavras e ações. Uma vida abundante. A obediência à vontade de Deus nos conduz a uma vida plena e abundante, marcada por paz, alegria, propósito e realização. Capítulo 8. Oração da fé e confissão da palavra. Ouvintes e praticantes. Quando nos tornamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, algo extraordinário acontece. Nossa fé começa a brotar. É como se uma semente fosse lançada em nosso coração, nutrida pela água viva da verdade divina. Essa semente, então, germina e cresce, impulsionando-nos a agir de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ao colocarmos em prática a fé que brota em nós, a ação do nosso crer se torna a chave para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. É através da fé ativa, manifestada em nossas ações, que nos aproximamos da realização dos planos divinos para cada um de nós. Deus, em sua infinita fidelidade, é fiel para cumprir o que promete. Ele não faz promessas vazias. Ao contrário, deseja ardentemente que seus filhos experimentem a plenitude da vida que ele oferece. E, para que isso aconteça, ele nos convida a ouvir e praticar sua palavra, cultivando uma fé robusta e ativa que nos leva a agir em consonância com seus ensinamentos. A fé não é apenas um sentimento, mas um compromisso que se traduz em ações. É através da fé em prática que experimentamos o poder transformador da palavra de Deus em nossas vidas, abrindo caminho para o cumprimento das promessas divinas e a realização de nossos sonhos mais profundos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Versão Almeida, Revista e Atualizada. A confissão assume um papel vital na caminhada de fé de cada cristão, representando um pilar fundamental na busca por crescimento espiritual e comunhão com Deus.
No entanto, a compreensão da confissão por muitos crentes se limita à esfera da confissão de pecados, ignorando a amplitude e a profundidade que essa prática oferece. É inegável a importância da confissão de pecados como etapa inicial no processo de purificação e redenção. Através do reconhecimento e da confissão das faltas cometidas, o cristão se submete à misericórdia divina, buscando o perdão e a restauração do relacionamento com Deus. A confissão de pecados, nesse sentido, implica em admitir o erro, a falta de temor e a desobediência, reconhecendo a fragilidade da natureza humana e a necessidade da graça divina para vencer as tentações e alcançar a santidade. A confissão da palavra de Deus se configura como um elemento fundamental na vida do cristão, transcendendo a mera recitação de versículos bíblicos e adquirindo uma profunda relevância no contexto da fé e do relacionamento com Deus. Etimologicamente, a palavra confissão deriva do grego homologia, que significa reconhecer ou admitir. No âmbito da fé cristã, a confissão da palavra de Deus assume um papel essencial ao expressar o reconhecimento da verdade e da autoridade das Escrituras Sagradas. Ao confessar a palavra de Deus, o crente não apenas recita seus ensinamentos, mas também os internaliza e os acolhe como a expressão da vontade divina. Essa confissão, portanto, implica em concordância com os princípios bíblicos, reconhecendo-os como a base para uma vida autêntica e em consonância com os desígnios de Deus. A confissão da palavra de Deus se entrelaça intimamente com a oração da fé. Ao orarmos e confessarmos as Escrituras, estamos, na verdade, exercendo a fé em ação. Através da confissão, declaramos nossa crença no poder transformador da palavra de Deus e na sua capacidade de operar em nossas vidas. A oração da fé, nesse sentido, não se limita a pedir coisas a Deus, mas também a declarar sua verdade e a se submeter à sua vontade. É um ato de fé ativa, que reconhece o poder da palavra de Deus para transformar circunstâncias, fortalecer o espírito e conduzir o indivíduo a uma vida mais abundante em Cristo. A confissão da palavra de Deus, ao transcender a mera recitação e se manifestar como reconhecimento, concordância e oração da fé, assume um papel crucial na jornada de fé do cristão. Através da confissão, o crente se aproxima de Deus, fortalece sua fé e se abre para a transformação operada pelo poder das Escrituras Sagradas. A crucificação de Jesus Cristo representa um evento central na história da humanidade, marcando um momento determinante para a redenção da humanidade. Através do sacrifício de Cristo na cruz, a humanidade foi liberta da escravidão do pecado e da morte, abrindo caminho para a reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz não se limita apenas à redenção do pecado, mas também abrange a cura das doenças e dores físicas. A Bíblia declara em Isaías 53: Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Versão Almeida, revista e corrigida. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11.
Versão Almeida, revista e corrigida. O aspecto central da redenção proporcionada por Cristo na cruz reside na libertação do pecado e de suas consequências. Através de sua morte e ressurreição, Jesus venceu a morte e o poder do pecado, oferecendo-nos a oportunidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, buscando o perdão e a restauração do relacionamento com o Criador. As feridas sofridas por Jesus na cruz assumem um significado simbólico profundo na experiência da redenção. Elas representam a dor e o sofrimento que ele assumiu sobre si para pagar o preço do pecado da humanidade. Ao contemplarmos as feridas de Cristo, somos confrontados com a magnitude de seu amor por nós e com a profundidade de sua entrega por nossa salvação. A redenção proporcionada por Jesus Cristo na cruz abrange diversos aspectos da vida humana, incluindo a libertação do pecado, das doenças e das dores. Através de sua morte e ressurreição, Jesus nos oferece a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e alcançarmos a vida eterna. As feridas de Cristo servem como um lembrete constante de seu amor infinito por nós e do sacrifício que ele fez para nos salvar. Capítulo 9. A obra redentora completa de Cristo. Os 7 nomes redentores. A cruz de Cristo representa um marco crucial na história da humanidade, simbolizando a redenção da alma humana e a libertação do pecado e da morte. No entanto, a redenção proporcionada por Cristo se estende para além da mera salvação da alma, abrangendo diversos aspectos da vida humana, incluindo a cura física e emocional. Ela alcança diversos conceitos redentores, oferecendo libertação e redenção em diferentes áreas da vida humana. Através do sacrifício de Cristo, somos libertos do pecado, da morte e da maldição. Além disso, a cruz proporciona cura para doenças físicas e emocionais, restauração de relacionamentos e libertação de prisões espirituais. Observa-se com certa preocupação que um grande número de pessoas pertencentes ao corpo de Cristo se limita a uma visão restrita da redenção, concentrando-se apenas na salvação da alma e na remissão dos pecados. Essa visão limitada os impede de experimentar a plenitude da redenção proporcionada por Cristo, que se estende para além da esfera espiritual, abrangendo também o bem-estar físico e emocional. Muitos cristãos, mesmo tendo alcançado a salvação da alma, ainda se encontram aprisionados em prisões da alma e do espírito. Carregam consigo dores emocionais, doenças físicas e a semente da iniquidade, impedindo-os de alcançar a vida plena que Cristo oferece. A iniquidade presente em cada indivíduo é a semente de todo mal e a fonte de sofrimento contínuo. Ela se manifesta através de pensamentos, palavras e ações negativas, gerando conflitos, doenças e distanciamento de Deus. É crucial que os cristãos compreendam a amplitude da redenção proporcionada por Cristo e busquem a cura integral, tanto em suas almas quanto em seus corpos, para alcançar a vida plena que Deus deseja para seus filhos. A obra redentora de Cristo na cruz representa a redenção da alma humana e a libertação do pecado e da morte. Através do sacrifício de Jesus, a humanidade foi reconciliada com Deus, abrindo caminho para uma vida plena e abundante em Cristo. O Novo Testamento enfatiza a natureza completa e perfeita da obra de Cristo na cruz. Ao se entregar à morte, Jesus assumiu sobre si os pecados da humanidade, vencendo a morte e abrindo caminho para a vida eterna. Os 7 nomes de Jeová e Yahvé revelam diferentes nomes dos aspectos da natureza e dos atributos de Deus. Através da cruz, Jesus personifica esses nomes, demonstrando a plenitude da redenção que ele oferece à humanidade. Jeová Chamar. O Senhor está presente.
A presença constante de Deus em nossas vidas é uma das maiores bênçãos da redenção, oferecendo conforto, força e esperança em todas as circunstâncias. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Versão Almeida Revista e Corrigida. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Na cruz, Jesus se oferece como o sacrifício perfeito para a remissão dos pecados, provendo a salvação e a vida eterna para aqueles que creem nele. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Versão Almeida Revista e Atualizada. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jesus nos guia, protege e cuida como um pastor fiel, conduzindo-nos por caminhos de justiça e retidão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Versão Almeida Revista e Atualizada. Jeová Tsidekenu, o Senhor é a nossa justiça. Na cruz, Jesus se torna a justiça perfeita em nosso lugar, cobrindo nossas transgressões e nos reconciliando com a santidade de Deus. Durante o seu reinado, Judá será salva e Israel viverá seguro. O nome do rei será: O Senhor é a nossa vitória. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Versão: Nova Versão Internacional. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. A paz com Deus e a paz interior são frutos da redenção em Cristo, proporcionando reconciliação e tranquilidade aos corações aflitos. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Juízes capítulo 6, versículo 23. Versão Almeida Revista e Corrigida. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira ou o nosso vencedor. O poder e domínio de Deus se manifestam na cruz, vencendo o pecado, a morte e as forças do mal. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Versão Almeida Revista e Corrigida. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Versão Almeida, Revista e Corrigida. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Através da obra redentora de Cristo, a cura física e emocional se torna possível, demonstrando o poder restaurador de Deus em nossas vidas. Dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Versão Almeida, Revista e Corrigida. A obra completa de Cristo na cruz nos concede o favor de Deus e nos permite viver a vida em abundância que Ele prometeu. Ao compreendermos a profundidade da redenção em Cristo e os diversos aspectos que ela abrange, podemos experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para seus filhos. O princípio da fé é fundamental para estabelecermos um relacionamento genuíno com as redenções de Cristo. Através da fé, reconhecemos a amplitude da obra redentora na cruz e nos abrimos para receber os benefícios que ela oferece em cada área da nossa vida. Assim como a salvação da alma se fundamenta na fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a experiência plena das demais redenções também exige fé e confiança na obra redentora de Cristo. Acreditar em Jesus como Salvador significa reconhecer sua morte expiatória e ressurreição vitoriosa, que nos proporcionam o perdão dos pecados e a vida eterna.
Da mesma forma, acreditar na redenção em todas as áreas da vida implica reconhecer a obra completa de Cristo na cruz e sua capacidade de transformar cada aspecto da nossa existência. A fé é a chave para estabelecermos um relacionamento autêntico e transformador com as diversas redenções proporcionadas por Cristo na cruz. Através da fé, abrimos nossos corações para receber a cura física e emocional, a restauração de relacionamentos e a libertação de prisões espirituais, alcançando a vida plena e abundante que Deus deseja para seus filhos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Versão Almeida, revista e corrigida. Ao abraçarmos a fé em toda a obra redentora de Cristo, experimentamos o triunfo em todas as áreas da nossa vida. A fé nos transforma, nos fortalece e nos capacita a superar os desafios e obstáculos que encontramos no caminho. A fé em Cristo nos liberta do poder do pecado, nos concedendo a força para vencer as tentações e viver uma vida santa e agradável a Deus. A fé na ressurreição de Cristo nos garante a vitória sobre a morte física e espiritual, oferecendo-nos a esperança da vida eterna com Deus. A fé no poder de cura de Cristo nos motiva a buscar a cura física e emocional com esperança, experimentando a restauração da saúde e do bem-estar. A fé no poder de cura de Cristo nos motiva a buscar a cura física e emocional com esperança, experimentando a restauração da saúde e do bem-estar. A fé em Cristo nos fortalece para enfrentar os desafios da vida com resiliência e esperança, superando obstáculos e alcançando nossos objetivos. Biblicamente, existe distinção entre iniquidade e pecado, e este é um tema de grande importância, com implicações significativas para a compreensão da natureza do mal, da redenção e da vida cristã. É fundamental ter um entendimento correto dessa distinção para evitar interpretações errôneas e buscar uma vida alinhada aos princípios divinos. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Levítico capítulo 16, versículo 21. Versão Almeida Revista e Corrigida. Capítulo 10. A vitória sobre a corrupção através do corpo espiritual. Corpo natural vezes corpo espiritual. Biblicamente, podemos identificar 3 formas principais de corrupção humana que necessitam de purificação por Deus: a física, a moral e a espiritual. A corrupção física se refere à degradação do corpo humano devido ao pecado, incluindo doenças, enfermidades e a morte física. Enquanto a corrupção moral envolve a depravação da alma humana, manifestada em desejos pecaminosos, pensamentos impuros e comportamentos que transgridem a lei de Deus. Já a corrupção espiritual relaciona-se à separação do ser humano de Deus, causada pelo pecado, que impede a comunhão com o Criador e a vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo nos mostra que existe um corpo natural e um corpo espiritual. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Versão Almeida, revista e corrigida. O capítulo 15 de 1 Coríntios é considerado um dos textos mais importantes da teologia cristã sobre a ressurreição dos mortos. Nele, o apóstolo Paulo apresenta uma rica e complexa discussão sobre a natureza do corpo após a morte, distinguindo entre o corpo natural e o corpo espiritual.
Essa distinção oferece uma relevante concepção sobre a purificação divina e a vida eterna prometida aos crentes. É de essencial importância ter o entendimento de que no mundo físico se encontra o corpo físico e na esfera daquilo que é espiritual encontramos o corpo espiritual, mas temos o corpo físico ligado ao espiritual e vice-versa, onde podemos dizer que o corpo espiritual é o nosso homem interior. A associação do corpo espiritual com o homem interior encontra respaldo em diversas passagens bíblicas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 22, afirma que o homem interior se deleita na lei de Deus, enquanto o homem exterior se submete à lei do pecado. Essa divisão entre homem interior e homem exterior reflete a luta entre o corpo espiritual e o corpo físico, entre a nossa essência divina e as tentações do mundo material. É necessário que se tenha o entendimento que somos tricotômicos, ou seja, nosso ser é formado por espírito, alma e corpo. Estas três partes de nosso ser precisam estar irrepreensíveis para a vinda de Jesus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versão: Nova Versão Internacional. Diversas passagens bíblicas indicam a contaminação do espírito humano, utilizando diferentes termos e metáforas para descrevê-la. Entre os exemplos consideráveis, encontramos: Quando vocês orarem, não levantem as mãos sujas. As suas iniquidades o separam do seu Deus. Os seus pecados o impedem de ouvir as suas orações. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. Isaías capítulo 1, versículos 15 e 16. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Versão Nova Versão Internacional. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Versão: Nova Tradução na linguagem de hoje. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Versão: Nova Versão Internacional. A santificação proposta por Deus é um processo integral que abrange as três dimensões do ser humano: espírito, alma e corpo. É uma trajetória contínua de crescimento espiritual e moral, impulsionada pela graça de Deus e pela cooperação do crente. Através da santificação, o indivíduo se torna mais semelhante a Deus e experimenta a plenitude da vida em Cristo Jesus. Deus quer trazer santificação no espírito, na alma e no corpo de cada um de seus filhos. Capítulo 11. O DNA espiritual. O DNA. Nossa trajetória começa no ventre materno, onde a fusão de dois gametas dá origem a um novo ser. Nesse encontro fascinante, uma rica herança genética é transmitida, moldando as características que nos definem como indivíduos. Essa herança, recebida de nossos pais, é composta por informações codificadas no DNA, a molécula da vida. Como um mapa detalhado,
O DNA contém instruções precisas para a construção de nosso corpo físico, desde a cor dos olhos até a textura da pele. Cada célula do nosso corpo carrega uma cópia dessa herança, garantindo que as características sejam transmitidas com fidelidade. Essa é a chave para a diversidade humana, que nos torna únicos e especiais. Essa trajetória se estende além do físico, alcançando o plano espiritual. Assim como herdamos características físicas de nossos ancestrais, também carregamos uma herança espiritual que molda nosso ser interior. Essa herança, registrada no DNA espiritual, é composta por informações acumuladas ao longo de gerações. Ela inclui virtudes, talentos, traumas e, infelizmente, iniquidades. A iniquidade, presente em cada indivíduo, é a tendência para o mal, fruto de erros e pecados cometidos por nossos ancestrais e por nós mesmos. Ela se manifesta através de pensamentos, palavras e ações negativas, gerando conflitos, doenças e distanciamento de Deus. Em nossa vida espiritual, encontramos um obstáculo desafiador, a iniquidade. A palavra de Deus a compara ao corpo do pecado, uma força que influencia nosso comportamento, pensamentos e até mesmo a saúde física. A iniquidade age como um intruso indesejado em nossa casa. Ela se origina no espírito do homem, invadindo a alma e o corpo, se manifestando através de pensamentos negativos, desejos impuros e ações erradas. Como consequências, a iniquidade gera um ciclo destrutivo onde encontramos comportamentos prejudiciais, onde agimos de maneira que machuca a nós mesmos e aos outros, criando conflitos e sofrimento. Através de pensamentos distorcidos, ela promove a distorção de nossa visão do mundo e de nós mesmos, alimentando sentimentos de culpa, vergonha e baixa autoestima. Ela também pode afetar nossa saúde física, causando doenças e fragilizando o sistema imunológico. A iniquidade, como um véu tenebroso que obscurece a luz da graça divina, exerce um poder nefasto sobre a vida humana, entrelaçando-se com o mundo espiritual das trevas. É nesse ambiente hostil que Satanás tece sua teia de maldições e opressão, explorando a herança negativa legada por nossos ancestrais para causar sofrimento e aprisionar o ser humano em um ciclo de iniquidade. A zona de trevas, como um reino maligno que se opõe à luz divina, serve como base legal para a ação da iniquidade. É nesse ambiente, por exemplo, que as doenças encontram terreno fértil para se enraizarem, perpetuando-se através das gerações como uma maldição. Satanás se aproveita da iniquidade para exercer seu poder, roubando a saúde, a prosperidade e a paz daqueles que se encontram sob seu domínio. Ela se ergue como uma barreira implacável, impedindo o ser humano de alcançar a vida em abundância que Deus deseja para seus filhos. Ela atua como um filtro que impede a plenitude das bênçãos divinas, aprisionando o indivíduo em um ciclo de sofrimento, frustração e privação. A concupiscência, fruto da iniquidade que se enraiza no coração humano, se manifesta como um apetite insaciável por aquilo que é proibido e prejudicial. Essa fome desenfreada por prazeres efêmeros e bens materiais leva o indivíduo a se afastar dos princípios divinos e mergulhar em um mar de vícios e comportamentos nocivos. A morte, em suas diversas formas, física, espiritual e relacional, se torna a colheita amarga dessa plantação de desejos pecaminosos. Doenças, conflitos, sofrimento e a ruptura com Deus são as consequências inevitáveis da vida entregue à concupiscência. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15.
Versão: Nova Versão Internacional. Capítulo 12. Semente da morte vezes semente da vida. A semente diabólica e a semente divina. A iniquidade, termo derivado do latim iniquitas, pode ser definida como a transgressão da lei moral divina, caracterizada pela maldade, injustiça e perversão. Ela se manifesta através de pensamentos, palavras e ações que se opõem à vontade de Deus. A justiça divina, por sua vez, é o atributo de Deus que o leva a agir de forma justa e imparcial, recompensando o bem e punindo o mal. Ela é a base da lei divina e visa restaurar a ordem moral no universo. A iniquidade se coloca em flagrante oposição à justiça divina. A distorção dos pensamentos de Deus, característica da iniquidade, gera um choque permanente com a natureza justa e reta de Deus. Ao transgredir a lei divina, a iniquidade questiona a autoridade de Deus e tenta subverter sua ordem moral. A maldade e a injustiça presentes na iniquidade causam dor e sofrimento, violando o princípio da justiça divina que visa o bem-estar de todos. A perversão da iniquidade afasta o ser humano da santidade e da comunhão com Deus, criando um abismo entre a criatura e o seu Criador. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Salmo 5, versículo 9. Versão: Nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Versão: Nova Versão Internacional. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Versão: Nova tradução na linguagem de hoje. A justiça divina, em sua essência, busca restaurar a ordem moral que foi corrompida pela iniquidade. Através do julgamento, Deus avalia as ações dos seres humanos e determina as consequências justas para cada um. Os juízos divinos, muitas vezes incompreendidos pelo ser humano, servem para alinhar os caminhos distorcidos pela iniquidade. Ao punir o mal e recompensar o bem, Deus demonstra seu amor pela justiça e sua vontade de restaurar a sua vida abundante para a humanidade. O Senhor é a rocha, o que Ele faz é perfeito, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Versão: Nova Bíblia Viva em Português. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Salmos 9, versículo 4. Versão: Nova tradução na linguagem de hoje. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo se mostrará santo em retidão. Isaías capítulo 5, versículo 16. Versão: Nova Versão Internacional. A iniquidade, definida como a inclinação natural do ser humano para o mal, teve sua origem na desobediência de Adão e Eva ao mandamento divino no jardim do Éden. Esse ato de rebelião contra Deus corrompeu a natureza humana, introduzindo a morte e o pecado no mundo e tornando o ser humano inimigo de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. Versão Almeida Revista e Corrigida. A iniquidade torna o ser humano mais propenso a ceder às tentações e cometer pecados, dificultando sua resistência ao mal, levando o ser humano a racionalizar seus pecados,
justificando-os e minimizando suas consequências negativas. Ela endurece o coração do ser humano, tornando-o menos sensível à voz de Deus e mais resistente ao arrependimento. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo: Nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Versão: Nova Bíblia, Viva em Português. Assim, encontro esta lei atuando em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Romanos capítulo 7, versículo 21. Versão Almeida Revista e Atualizada. O ato de desobediência de Adão e Eva resultou na introdução da iniquidade na natureza humana. Essa semente maligna, plantada por Satanás, corrompeu a pureza original do ser humano e o inclinou para o mal. O novo nascimento, também conhecido como regeneração, é um evento sobrenatural que ocorre quando o indivíduo se arrepende de seus pecados e coloca sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa experiência transformadora resulta em uma nova vida em Cristo, onde o sangue derramado por Jesus na cruz remove a culpa e o pecado do indivíduo, reconciliando-o com Deus. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar no crente, concedendo-lhe a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus, e onde a natureza pecaminosa herdada de Adão é substituída por uma nova natureza em Cristo, capacitando o indivíduo a viver em santidade. Ao nos unirmos a Cristo através do novo nascimento, recebemos a semente divina semeada em nós. Essa semente, composta da natureza divina de Cristo, representa o potencial para o crescimento espiritual e a transformação do crente. A semente divina, presente em cada cristão, se manifesta através do Espírito Santo produzindo em nós o fruto do Espírito, que inclui características como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Versão: Nova Versão Internacional. Essa semente divina também promove a transformação do caráter do cristão, tornando-o mais semelhante a Cristo em pensamentos, palavras e ações. Ela é quem capacita o crente para servir a Deus e ao próximo com amor, dedicação e fidelidade. Obedecer à vontade de Deus, revelada em Sua palavra, é essencial para o crescimento da semente divina em nós. A narrativa bíblica apresenta uma realidade fundamental. A existência de um conflito intrínseco entre a semente da iniquidade, plantada por Satanás no homem desde a queda no Éden, e a semente da vida, introduzida por Jesus Cristo através da redenção. A Bíblia nos ensina que esse conflito entre a semente da iniquidade e a semente da vida é uma realidade constante na vida do cristão. O cristão é constantemente tentado a ceder às tentações do pecado, que visam afastá-lo da vontade de Deus. A natureza pecaminosa herdada de Adão, ainda presente nele, o leva a lutar contra os desejos da carne que se opõem à vontade de Deus. Ele pode enfrentar perseguições e sofrimentos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Através da fé em Jesus Cristo, da obediência à sua palavra e da busca pela santidade, o crente pode experimentar a vitória sobre o pecado e viver uma vida abundante em Cristo. A palavra de Deus nos informa claramente sobre isso no livro de Gênesis. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Versão Almeida Revista e Atualizada. Vemos então que estas sementes têm naturezas antagônicas. A natureza da iniquidade é demoníaca e é semeada no homem caído. Já a natureza da vida dada por Deus é semeada por Jesus no homem como uma nova criatura. Quando passamos pela regeneração espiritual, passa a existir uma guerra interior em nosso ser. Iremos ter a nossa carne, que é alimentada pela iniquidade, batalhando contra a semente da vida de Cristo em nós. A carne tem como objetivo o controle do nosso ser, onde Satanás quer repetir em cada um de nós o que ele fez com Adão. Mas a vida de Cristo em nós luta contra esse governo, destruindo tudo que é oriundo da nossa carne e nos leva a viver segundo o Espírito. Capítulo 13. A carne, uma prisão do mal. A carne. A carne configura um sistema estruturado do mal. Essa estrutura se manifesta através da iniquidade, que, por sua vez, encontra sua origem em Lúcifer, o anjo caído que se rebelou contra Deus. A iniquidade, como já vimos, presente desde a queda do homem no jardim do Éden, permeia a natureza humana, inclinando-a para o pecado e afastando-a da santidade de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Versão Almeida Revista e Atualizada. Discernir a carne como sistema estruturado do mal é fundamental para compreendermos nossa natureza pecaminosa e nossa necessidade de redenção em Jesus Cristo. A iniquidade age como uma prisão, aprisionando-nos em um ciclo de pecado e sofrimento. Através da tentação, do engano e da manipulação, a iniquidade nos afasta da verdade e nos aprisiona em um mundo de ilusões e falsas promessas. Ela nos desvia da vontade de Deus, levando-nos a tomar decisões contrárias aos seus princípios e ensinamentos. Através da transgressão e da desobediência, a iniquidade nos torna incapazes de alcançar a redenção e a vida eterna prometida por Deus. A natureza humana, desde o seu nascimento, carrega consigo uma herança espiritual complexa, marcada pela influência da iniquidade. Essa herança, transmitida no momento da concepção, permeia o nosso espírito e pode contaminar o nosso coração, alma. Ao nascermos, recebemos um DNA espiritual que inclui a herança da iniquidade, transmitida de geração em geração. Essa herança, enraizada em Lúcifer e na sua rebelião contra Deus, se manifesta como uma tendência natural ao pecado e à transgressão da lei moral divina. Satanás busca corromper o nosso coração e nos levar a agir de acordo com seus desejos malignos. Essa luta constante entre a carne e o espírito representa a batalha entre o bem e o mal que se trava dentro de cada um de nós. Jesus Cristo, o único capaz de nos libertar das garras da iniquidade e conduzir-nos à santidade e à plena comunhão com Deus. O livro dos Salmos oferece uma rica perspectiva sobre a natureza humana e sua relação com Deus. Entre os diversos temas abordados, destaca-se a questão da iniquidade, retratada como uma semente semeada pelo diabo desde o nosso nascimento. O Salmo 51 enfatiza como essa semente da iniquidade se manifesta na vida humana. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Versão Almeida Revista e Corrigida. Essa passagem revela a profunda influência da iniquidade desde o nosso nascimento, herdada através da transgressão de Adão e Eva no jardim do Éden. A semente da iniquidade, se não cortada em sua raiz, alimenta a vida da carne, como descrito em Salmos 14. Todos se desviaram, tornaram-se depravados.
Não há quem faça o bem, nem sequer um. Salmos 14, versículo 3. Versão: Almeida Revista e Corrigida. A carne representa a natureza humana pecaminosa, inclinada ao mal e afastada da vontade de Deus. Essa natureza pecaminosa, alimentada pela semente da iniquidade, se manifesta através dos pensamentos, palavras e ações que se opõem aos princípios divinos. Como falado anteriormente, a natureza humana, desde o seu nascimento, carrega consigo a marca de duas sementes antagônicas, a divina e a diabólica. Essa dualidade, presente desde a criação do ser humano, se manifesta na constante batalha entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e as inclinações pecaminosas. A semente divina, presente no ser humano desde a sua criação, representa a influência do Espírito Santo e a potencialidade para o bem. Em contraposição, a semente diabólica, introduzida no ser humano através da transgressão de Adão e Eva no Jardim do Éden, representa a influência do pecado e da inclinação para o mal. Para alcançar a verdadeira santidade e viver de acordo com a vontade de Deus, é fundamental que a semente diabólica morra e perca o seu governo sobre o nosso ser. Ao renunciarmos às obras da carne e nos entregarmos à vontade de Deus, permitimos que a semente divina floresça em nossas vidas. Essa semente, nutrida pela oração, pela leitura da Bíblia e pela comunhão com outros crentes, nos conduz a uma vida transformada, livre da influência do pecado e alinhada com os princípios divinos. Quando permanecemos sob o governo da semente diabólica, estamos dependentes do nosso próprio modo de pensar e das nossas vontades, que muitas vezes nos afastam da vontade de Deus. Essa dependência da mente carnal nos leva a tomar decisões contrárias aos princípios divinos e nos afasta da verdadeira felicidade e realização. Em contrapartida, caminhar naquilo que são os pensamentos de Deus e a sua boa, agradável e perfeita vontade significa estarmos sob o governo da semente divina. Essa submissão à vontade de Deus nos conduz a uma vida plena de significado, paz e alegria, pois estamos alinhados com o propósito original para o qual fomos criados. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Versão: Almeida Revista e Corrigida.